contrato aparece o nome real da empresa que estaria realizando o aporte do capital? De qual empresa e parte do mundo esse dinheiro chega? Pois ele diz assim, aposto que o nome da 777 não aparece no contrato. O que vocês leram? O nome da 777 aparece no contrato o tempo todo. O tempo todo. O grupo, eu não sei. Inclusive fala que vai abrir a empresa controladora. Fala tudo. Tudo com eles. 777 Carioca. Fala tudo. Fala tudo. Não tem. Por isso que eu tô dizendo, se abrisse o contrato, entendeu? Calava muita gente. Entendeu? Calava muita gente. E acaba que assim, aí fica criando uma retórica à toa. Essa aí, a gente só ficou sabendo recentemente, por conta dessas notícias aí, que ela existe, porque no contrato não aparece em lugar nenhum. É 777. Assim, criou um mito. Tem parte das pessoas que fazem isso por desconhecimento e parte faz por má intenção, má fé. Sim. Que é destruir o que foi construído. Sim. Então tem que separar as coisas. Porque eu tento sempre falar o máximo possível em conceito, tentar explicar, porque as pessoas entenderem. Sim. Tem diferença. Então, Evandro colocou muito bem. Uma coisa é a VascoSAF, galera. VascoSAF é um ativo do Vasco, como é São Januário, como é a Sede Náutica da Lagoa, como é o Calabouço. É um ativo nosso. É uma empresa nossa. Todo mundo pode sair da VascoSAF, menos o Vasco. Sim. Nós não podemos sair da VascoSAF. Todo mundo pode passar por ali, menos a gente. O que pode diminuir as ações, chegar a 10% a participação. Mas vamos ficar ali. Então, a VascoSAF é mais nosso do que de qualquer um, para começar a conversa. Então, é um ativo do Vasco. Eu defendo a VascoSAF sempre, porque é o melhor veículo de investimento, crescimento do futebol hoje no Brasil. Se você olhar hoje os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, cara, 5 são SAF. Basicamente. Entendeu? 5 são SAF. Então, se você olhar hoje dos 20, 10 são SAF. O papel, por exemplo, você falou de ir no CT, né? Eu falei outro dia num podcast que eu fui. Quer dizer, qual é o fiscal que é convidado a fiscalizar alguma coisa? Eu não conheço. Olha, vem aqui no meu restaurante, fiscal, já está tudo pronto, já limpei tudo, agora você pode aqui me fiscalizar. Não existe isso. O papel do fiscal é aparecer quando ninguém espera. É isso. Esse é o papel do fiscal. Então, o fiscal nosso é o Pedrinho no clube. Então vai no CT, porra. Ah, não convidou, então tu vai sem ninguém convidar. Esse é o papel. Até porque você é sócio. Até porque você é sócio. E assim, ninguém melhor do que ele, na minha visão, tá? E eu falo porque eu gosto dele e é um amigo. Assim, ninguém melhor em termos de competência, claro, dentro de conhecimento, do universo do clube, para chegar para um jogador e perguntar: vem cá, você está sendo bem atendido? Você está sendo. Estão te entregando que a estrutura está adequada para o seu trabalho? Você precisa ou não precisa? Estou fazendo um relatório, estou aqui com a minha equipe, eu estou fazendo um relatório e queremos saber se você, técnico, o Ramon Dias, ou seja lá quem for, está sendo bem tratado, o salário está em dia, função, fisiologia, fisioterapia, equipamento. Não, está ruim isso, está ruim aquilo. Ele só vai acrescentar. Aí, relatório, reunião de conselho de administração, relatório da mesma. Fiz 5 reuniões, fiz 5 visitas ao centro de treinamento do Vasco. Está aqui a minha visão sobre isso aqui. Isso tem que mudar, porque isso não pode continuar como está. Agora ele não pode fazer isso e virar público, detonar. Não, tem que ser. Primeiro tem que fazer todo o trabalho interno. Não. Eu acho que o vira público, eu vou fazer uma defesa aqui do Pedrinho. Eu acho que o vira público ele é importante porque é uma função pública. Ou seja, a função do presidente do clube não é uma função, não é uma função privada ali em que você está numa sala de reunião fechado. Ele é uma função quase que de um chefe de Estado, quase que de um prefeito, de um governador, entendeu? Então o que você faz nas 4 paredes precisa ser verbalizado. Mas ele primeiro precisa fazer, né? Primeiro precisa fazer. Mas que eu tô falando, não pode queimar etapas. Aqui é que ele exatamente está queimando etapa. Primeiro ele precisa ir lá, fazer, resolver internamente. Resolveu? Depois ele mostra quais foram as ações que ele tomou. Ou entendeu? Que ele sugeriu que não foi mostrado. A comunicar adequadamente. O que não pode sem ter feito isso, somente porque não fui convidado, eu já vou fazer uma... Doninha, a gente dá um exemplo claro. O balanço da SAF foi divulgado, o vice-presidente jurídico criticou o balanço dizendo que o Vasco está sentado numa bomba relógio, que vai explodir a qualquer momento, e o associativo até agora, dia 14 de maio, não publicou o balanço dela. Sim. Sendo que a empresa que é contábil do Vasco é a mesma que estava no Salgado. Então, os documentos eles têm. Sim. E o Carregal não conseguiu me responder sobre isso. O Fábio, isso ainda é muito pior, porque vai naquela linha do que você colocou para o Júlio, de você criar uma instabilidade. São várias instabilidades. Sim. A instabilidade política é terrível, e vamos combinar, o sócio votou pela criação de uma Vasco-SAF. Para se afastar desse movimento. Na esperança de tirar a política do Vasco
de dentro do futebol. Né? Aí você tenta levar isso de uma forma direta ou indireta lá para dentro. Aí cria-se todo esse mal-estar, um conflito societário e tudo mais, possibilidade de judicialização. Isso já é terrível, comunica muito lá para fora, muito mal. Como o Júlio falou. Vai comunicar para qualquer investidor do Vasco, vai, no mínimo, cobrar um custo por esse problema. Claro, se querem tirar 777, a futura empresa vai olhar como? Vai olhar como? Vai com insegurança. Vai ser comigo o próximo. Se eu tenho 10, se eu poderia botar 10, vou botar 5 para diminuir o meu risco. Porque estão dizendo que eu tenho risco. Quando você tem um vice-presidente de jurídico do Vasco dizendo que a empresa pode falir em explodir setembro, a qualquer momento, o que vai acontecer é que o mercado todo entende isso. Ninguém precisa ser especialista em Vasco, conhecer o Vasco a miúde. Então, o que acontece para ele, aquilo ali não me interessa, eu nem quero conversar. Então, o Vasco perde patrocinador, perde valor. O GVA, em vez de gerar valor, destrói valor. E perde profissionais que queiram trabalhar no Vasco, dentro ou fora de campo. O Doninho, Felipe Rocha pergunta para você essa aqui. Vocês que leram o contrato, dá para afirmar que o Vasco está totalmente seguro com relação a qualquer coisa que possa acontecer dentro da SAF? Aí eu só complemento, um problema jurídico com a 777, ela quebrar, o Vasco está resguardado? Acho que é uma pergunta muito ampla, né? É muito ampla. Falar qualquer coisa é muito complicado de se responder. Né? Mas o contrato, ele fala, ele tem... vamos olhar assim especificamente. Se não fizer o aporte, tem. Tem proteção. Isso é bom explicar ao torcedor. Tá? Tem proteção. Existe, o Vasco pode retomar os percentuais que ainda não foram integralizados, tá? E tomar até o controle e oferecer aquele percentual para o mercado, para o outro. Isso tudo está previsto. Mas como é que funciona esse oferecer ao mercado? Eu posso chegar amanhã? Não, depois que você retomar, aí você pode oferecer. Sim, entendeu? Mas não tem que passar de novo pelo Conselho Deliberativo, votação de uma nova GE para essa empresa? Acho que não. Vai ter que passar. Não tem como. Ele não tem autonomia para vender ativo do clube. Se o ativo você virou ativo do clube, acabou. Vai ter que passar pelo mesmo procedimento. Ou seja, vai virar aquele tempo todo em que o associativo tem que bancar a operação. O ideal que a gente fala sempre aqui, é estar do lado, vendo os problemas também, para poder resolver. Mas esse é o mundo ideal. Para tomar decisões, às vezes, de conseguir um investidor antes de dar o problema. E aí você toma em parceria com seu sócio. Entendeu? Você não vai conseguir aportar, vamos ver se a gente consegue. Vamos juntos alinhavar aqui ao mercado, buscar um outro para complementar. É diferente. Mas fazer tomar a atitude que está sendo tomada, para mim está errado. Entendeu? Quer dizer, eu só consigo enxergar isso, e aí respondendo a pergunta do outro telespectador seu, eu só consigo enxergar isso como já tendo sido uma decisão tomada antes de vencer a eleição. Ou seja, as atitudes agora foram premeditadas. Para mim foi. Já chegaram, e aí é uma opinião minha. Sim, tá? Uma visão sua. Visão minha. Tá? Posso estar errado, tá? Não tem problema nenhum. Mas para mim eles já entram pensando em romper. Mas é o que sinaliza, né? Entendeu? Então, porque não existe outro argumento. É difícil não fazer uma leitura diferente disso, entendeu? Infelizmente. Ninguém pode falar por ninguém aqui, mas você vai colhendo lá aquele milhinho, você chega ali, não chega em outro lugar, né? Essa é a situação. E se for isso, é lamentável, porque não foi o discurso de campanha. Ainda nessa coisa do valor da companhia, do carinho que o vascaíno tem que ter pela Vasco SAF, o que esses dois clubes lá de fora fizeram, o Hertha Berlim e o Red Star fizeram, foi exatamente se proteger, dizer, olha, eu tenho um sócio que está com dificuldade, está sinalizando dificuldade, vou dizer que está tudo bem aqui, está tudo maravilhoso, olha, estamos em paz aqui, está tudo certo, porque o que você espera do gestor da SAF ou de quem tem participação na SAF do Vasco é que você, de forma responsável, comunique para o mercado que aqui está tudo em paz, que não estamos bem com o sócio fez os aportes, está tudo ok, sem crise, mas não, a gente aqui tem ainda um problema muito maior do que é efetivamente a crise da 777 para o Vasco, porque ela é o que é. Ela é um problema da 777. Ela não é um problema para o Vasco. O contrato protege o Vasco se a 777 não tiver os recursos para aportar aqui. Ponto. É a melhor garantia possível, né? Exatamente. Que você não precisa exigir que o cara... me dá a garantia que você vai pagar. Eu não quero. As ações... A garantia tá ali, pô. Você não tem que exigir que o cara vire da noite para o dia a Madre Teresa de Calcutá. Agora, cabe ao Vasco, como sócio,
cobrar do sócio o seguinte, olha, há um dano à imagem aqui. Eu quero que a postura da empresa mude, ou que isso se resolva para que explicações. Para não, exatamente, para não gerar dano à imagem. Senão, eu quero sentar com você para a gente encontrar uma saída que me prejudique menos. Mas essas coisas, Fábio, você consegue resolver na mesa, sentado. Quando você está alinhado com o teu parceiro para somar na companhia. O problema de um é o problema do outro também. Mas agora, quando os problemas são diferentes, começa a complicar. Mas esse alinhamento não existe mais. Não, então. A gente vê claramente. É lamentável. Essa é a parte a postura. que eu considero muito ruim. A gente. Mas nunca vai ser tarde, tá? Claro que não. Nunca até porque são pessoas inteligentes e que querem o bem do Vasco. Até para que os sócios se deem bem na operação. Sim. Se a empresa quebra, todo mundo quebra junto.